vamos falar da comunicação para o trabalho, nós vamos estar falando desse mundo do trabalho que é sempre fonte de angústia e de medo. E, paradoxalmente, as pesquisas indicam que nós perdemos nossos postos de trabalho porque nós não somos bons com as soft skills, principalmente com a competência da comunicação. Em trabalhos de mentoria, de consultoria, é comum a gente ouvir dizer assim: ali tem um problema de comunicação. E, geralmente, eles estão se referindo à falta de comunicação. Por outro lado, todos nós pensamos que nós nos comunicamos bem, né? Sempre a gente diz: não, mas eu disse o que eu quis dizer, é exatamente isso que eu queria dizer. E nós cometemos muitos erros nesse quesito, exatamente porque nós temos essa ideia pré-concebida de que nós nos comunicamos bem. E aí a gente deixa de lado alguns elementos importantes, a gente deixa passar ao largo alguns elementos importantes. Por exemplo, eu sou líder e não falo o que eu quero porque eu parto do pressuposto que eu estou lidando com adultos e aquilo que é preciso para que ele desempenhe a sua função é óbvio. Então, eu assumo para mim que é tão óbvio que eu não precisa ser dito, mas é óbvio para mim e pode não ser óbvio para o outro. Então, a gente tem aí uma das consequências da antecipação da resposta. Esse é meu segundo combinado com vocês. E por fim, nesse último combinado, eu acho que é importante a gente compreender, como nos disse Bakhtin, que cedo ou tarde, o que foi ouvido e compreendido de modo ativo encontrará eco no discurso ou no comportamento subsequente do ouvinte. Então, fiquem atentos, liguem o modo ativo e vocês perceberão como as falas de todos nós aqui hoje se conectam. Tudo que ouvirem aqui hoje, no modo ativo, poderá emergir em uma entrevista de recolocação profissional ou então nas suas atividades cotidianas. A empatia, ela é muitas vezes usada como uma coisa só, mas a gente também pode dividir a empatia em alguns tipos. A empatia ela pode ser cognitiva. Empatia cognitiva é você conectar o seu cérebro com o coração do outro. Mas se você preferir termos mais práticos, é você saber entender o que o outro está sentindo, mas não significa que você está sentindo igual. Se eu estou com alguém da minha equipe e eu sinto que aquela pessoa está frustrada ou triste, empatia cognitiva eu consigo reconhecer aquilo lá, é enxergar a perspectiva do outro, mas eu não estou ali sentindo ainda, eu não estou frustrada, ou eu não estou com raiva, eu não fiquei nervosa, ou eu não estou triste. Isso é empatia cognitiva, para lembrar o seu cérebro como líder, como esposa, como marido, como companheiro, como amigo, é entender e conseguir identificar que a perspectiva ali do outro, ela não é a mesma da sua. E a gente tem também um segundo tipo de empatia que é emocional. Aí sim, essa empatia emocional que é a mais comumente entendida e usada, que a gente fala, eu sinto que você sente. A empatia emocional, ela tá ali de mão dada, na verdade abraçada com a compaixão. Carol, é a diferença da compaixão? A compaixão tá um degrau acima, porque eu posso sentir com você. Você tá com raiva, eu sinto a sua dor. Talvez eu passei por isso, ou eu tenho alguém próximo. Mas compaixão é você fazer alguma coisa por aquele alguém. É agir. A empatia emocional a gente sente. Eu sinto o que você me diz. Acontece com profissionais da saúde o tempo inteiro. Mesmo que eles não saibam que ao longo de 4, 5 anos, 6 anos de curso, a gente é treinado ali o tempo inteiro para ter essa empatia emocional e sentir aquela dor com aquela pessoa. E por fim, a gente tem a preocupação empática. Não quero dizer que uma não existe, coexista com a outra. Aqui é para a gente aprender melhor e ficar mais fácil de aplicar logo em seguida dessa minha fala. A preocupação empática, ela é saber o que o outro espera de você. Em 2013, ao deixar o Vaticano, o primeiro café que eu parei, ainda nos arredores de Roma, estava cheio de pessoas desempregadas. E quando eu entrei, eu fui ridicularizado por algumas pessoas, porque eu estava
com esses bastões de caminhada que você vê na foto, essas botas, mochila, esse chapéu grande, branco. E aí alguém brincou lá, vai escalar qual montanha hoje? Eles perguntaram em tom jocoso. E depois que eu lanchei, contei para o atendente que eu era peregrino, que eu estava saindo do Vaticano para peregrinar até a Espanha, esse atendente chamou as pessoas que estavam lá em volta para ouvir minha história. E ao final, um deles disse, eu pago o seu café. E o outro do meu lado disse, olha, eu não posso fazer isso sozinho, mas faz por mim. Eu estou desempregado há um bom tempo e eu tenho filhos para criar. Então, nessa hora, eu que estava com a atenção atenta, como diz a Carol, eu peguei o meu Moleskine no bolso e eu perguntei o nome dele. E eu anotei. E olhando nos olhos dele, eu disse, não se preocupe, porque eu vou peregrinar por você. E esse foi o turning point, o ponto de virada em minha peregrinação. Porque eu achei que eu estava peregrinando por minha cruz, e nesse dia eu percebi que eu iria carregar a cruz de todos que eu encontrasse pelo caminho. Então, nos 88 dias de caminhada, eu ouvi cerca de uma centena de histórias de pessoas que estavam passando por uma série de dificuldades, por dificuldades sérias, e precisavam que eu caminhasse por elas. Então, a minha peregrinação, ela deveria ser, eu compreendi nesse momento, um símbolo de fé e de esperança para cada uma dessas pessoas que eu me relacionei, que fizeram parte dessa minha rede social de que a Carol falou no último discurso, durante a minha peregrinação. E eu acho que a gente tem que entender que esse mundo de hoje, que antes dizia que você nascia inteligente ou não, né? Teve que ver uma teoria para falar que o ser humano, tem múltiplas inteligências. Algumas são mais valorizadas que outras, né? Mas, na verdade, não é a parte cognitiva que interessa. E a neurociência hoje já comprova que o que efetivamente determina a aprendizagem são, na verdade, as habilidades não cognitivas, determinação, autocontrole e perseverança. Então, eu vou aprender a ler, escrever, vou aprender matemática, qualquer conteúdo, qualquer conhecimento, quanto mais eu tiver determinação, perseverança e autocontrole. Isso é o que define a aprendizagem. E não ser inteligente. Então, a gente está nesse mundo transitando do coração e do cérebro, eu sou humano as duas coisas, porque, na verdade, o cérebro registra a emoção. A aprendizagem fica guardadinha, seja no frontis, né, na parte frontal, seja no amígdalas, todas essas coisas estão registradas. Isso que é o bonito da espécie humana. A gente está vivo, a gente sobrevive, a gente aprendeu a viver em sociedade, basicamente porque a gente aprendeu a ser social, né? Nós somos seres sociais. Então, dentro desse desenho, eu acho que é fundamental entender por que o mundo hoje fala tanto em competência ou habilidades, dependendo do contexto, se fala de palavras como sinônimos. Mas, na verdade, é isso. O que determina, na verdade, o aprender são as competências socioemocionais, aí citadas pela Carol, e que estão aí também listadas por mim, e para que essa parte cognitiva possa ser alterada também para se pensar como que eu formo criatividade, como que eu formo para resolver problemas. Ou seja, como é que eu levo o ensino, né, os conhecimentos, para o mundo real, para que as pessoas sejam felizes realizando. Então, a gente está migrando do saber para o saber fazer. Então, essa é a grande sacada do mundo hoje. Muita gente, né, essa questão da atenção plena, né, de você estar focado naquilo que você está fazendo. Não é à toa que muita gente só consegue recarregar as energias quando viaja. Porque quando a gente está viajando, é mais fácil esquecer da vida. É mais fácil a gente se desconectar daquilo que a gente deixou em casa e aproveitar mais aquilo que está na nossa frente. Tem gente que ainda não consegue, mas a maioria das pessoas acaba fazendo isso com mais facilidade quando viaja. Só que é importante a gente criar o hábito de fazer isso sempre, de incorporar essa prática ao nosso dia a dia, sabe? De estar presente, de esquecer o que está fora daquilo que você está fazendo naquele momento. Porque a gente só consegue viajar e se desconectar completamente das coisas uma vez por ano. E a vida é aquilo que acontece nos outros 11 meses em que a gente não tem a oportunidade de fazer isso. Então, o autocuidado, ele não precisa ser uma superprodução. Ele não precisa ser uma super viagem ou todas essas outras coisas que eu falei, que muitas vezes a gente não tem nem condição de fazer. O importante é a gente conseguir incorporar, nem que seja 5 minutos do nosso dia, às vezes, para ficar em silêncio,
para respirar fundo, para se reconectar com o corpo, sabe? Fazer uma caminhada depois do almoço, sabe? Fazer coisas que vão te centrar, vão te trazer de volta para aquele eixo tão importante para nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aí, gente, não caia na armadilha de que você precisa começar a se cuidar, ou melhor, que você só vai conseguir começar a se cuidar quando você tiver tempo. É justamente o contrário. Uma vez que você cria tempo para cuidar do que é importante para você, a sua rotina vai acabar se desenrolando e você vai acabar conseguindo fazer muito mais do que você achou que fosse capaz. Então não esperem as coisas mudarem para começar. Comecem para que as coisas mudem. Quando eu faço live com a Carol, a gente fala, as pessoas querem chegar lá, tá bom. Um país também quer chegar lá. Então, quando o país diz, eu quero chegar lá, ele precisa olhar para essa educação. O que o Rei do Botão fez? Ele fez uma educação baseada não no fazer, mas baseada no ser. Uma educação que não é baseada nas hard skills, mas é baseada nas soft skills. Então, o que eu posso desenvolver nas minhas crianças para que elas sejam capazes de trabalhar com pessoas, de olhar para pessoas, de escutar pessoas, de ter empatia, de ter resiliência. Então, tudo isso está dentro do pilar ali da educação do Botão. Então, é uma educação que é focada nas habilidades sociais. As hard skills, elas ficam um pouquinho mais para frente, mas desde lá do começo, qual que é a base ali? A base da educação do Botão é a meditação, a atenção plena, né? Ali juntinho. Eles têm toda a filosofia do FIB, é baseada no budismo. Então, óbvio, a gente tem uma questão religiosa ali no Botão, mas quando o rei implementou isso em 1979, ele era visionário, porque em 1979, quem falava sobre soft skills? Não é verdade? As empresas todas e a sociedade inteira, ela olhava para aquilo que você tinha como uma habilidade técnica. Então, qual a faculdade você se formou, qual o MBA você fez, qual a pós-graduação você fez. E hoje, o que a gente percebe? As empresas, elas contratam pelas hard skills, mas elas demitem pelas habilidades sociais. Então, será que ele não foi um visionário lá em 1979 em começar a basear a educação do Botão nisso? Né? Eu tenho uma professora que foi com quem eu fiz a minha formação para ser facilitadora do FIB nas organizações, e ela passou 1 ano no Botão. E ela falou, quando a gente chegava nas escolas para poder fazer as pesquisas com as crianças, ela falou, uma vez eu cheguei na escola e eu perguntei, nossa, por que você medita? Perguntou para a criança. Aí a criança respondeu para ela, você não escova os dentes? Então, a meditação é como se a gente estivesse escovando a nossa cabeça, tirando aquilo que não precisa mais. Então, eles aprendem isso desde os 4, 5 anos de idade. Caramba, de Acauã, no sertão do Nordeste, eu vou ter que agora ir para o Haiti, né? Só que eu não tinha dinheiro para isso, eu não estava trabalhando ainda. E aí eu resolvi fazer um financiamento coletivo. Fiz um crowdfunding e eu consegui a grana, porque eu fui muito cara de pau, eu fui muito corajosa e eu fui batendo na porta das pessoas, nas empresas, nos amigos de amigos, todo mundo que eu encontrava pela frente, eu falava, oi, meu nome é Silvia, eu tô a fim de ir para o Haiti ajudar aquelas pessoas, você pode me ajudar aí também? E foi assim que eu consegui a grana para ir para o Haiti. E chegando lá, eu achei que eu fosse encontrar o caos generalizado, que era o que eu via da televisão, né? Eu via as pessoas implorando por ajuda. E chegando lá, eu me surpreendi, porque eu encontrei o caos, sim, mas eu encontrei pessoas extremamente resilientes. Eu encontrei pessoas, nada de vitimismo, ninguém lamentando muito o que estava acontecendo e todo mundo querendo colocar a mão na massa. Todo mundo querendo saber o que seria da vida deles dali em diante, como que a gente poderia ajudar dali em diante. Ninguém lamentando muito, remoendo muito ainda o que tinha acontecido, né? E eu encontrei as crianças mais maravilhosas que existem. Crianças que se alimentam pelo menos uma vez ao dia no orfanato, que elas recebem só uma alimentação ao dia. E eu achava que eu ia encontrar crianças ali arredias, né, tristes. E eram crianças que cantavam, que abraçavam a gente, coisa que eu nunca tinha visto, né? Porque a televisão mostra muito o oposto. Quando a gente fala das tragédias, mostra muito esse lado que é necessário mostrar, mas que não mostra talvez a realidade daquelas pessoas, mostra só um recorte daquele momento, e não como são aquelas pessoas, né? Num contexto que elas vivem.
O Street Store fala sobre a gente receber uma pessoa, escutar o que ela quer e perguntar, olha, qual tipo de calça você quer, né? Qual tipo de blusa você gosta? Você gosta de vermelho? Você gosta de sandália? Você gosta de sapato? Ao invés de a gente entregar uma mala cheia de doação, muitas vezes as roupas que as pessoas dão são roupas, assim, inusáveis. E muitas vezes ninguém pergunta para a pessoa se ela gosta de usar aquela roupa, né? Se ela quer usar, se ela acha bonita aquela roupa, se ela acha confortável. A gente acha que, não, eu posso doar, estou fazendo bem e tchau. E não é assim. E isso aconteceu muito, né, nessa vez, em 2016. Participei dessa ação e eu conheci o Ronaldo. O Ronaldo era uma pessoa que estava vivendo em situação de rua, havia pouco tempo, porque ele havia perdido o trabalho dele. Ele chegou lá com uma mochilinha, todo humilhado, e falou que precisava de um par de sapatos. E nessa a gente começou a perguntar qual sapato que ele gostava, qual estilo. E ele começou a contar um pouco mais da vida dele. E ele desabafou falando que ele estava muito humilhado de estar ali naquele momento. Ele estava se sentindo péssimo de ter que fazer aquilo depois de tudo que ele viveu. E aí ele começou a contar pra gente, né, essa perda do trabalho, essa falta de lugar para dormir. Ele estava morando num albergue, começou a falar como é difícil a vida no albergue. E nisso nós ficamos 2 horas lá, igual a Silvia falou, escutando. E no final ele chorou muito, ele nos abraçou, perguntou se podia dar um abraço e falou que aquele simples ato da gente estar ali, que a gente acha que, né, Street Store não é sobre dar roupa para alguém, né? Não é sobre você doar, não é sobre nada disso, é sobre você escutar a pessoa, escutar a história dela, porque ela está aqui. E isso muda muito, não a vida do Ronaldo, igual eu coloquei, onde tudo começou, o meu onde tudo começou. Então é uma troca também.